Então repita comigo: vocês são, versículo 9, vocês são nação escolhida, sacerdotes reais, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Ele vos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém. Você é sacerdote real. Quando ele diz real, que você pertence ao sacerdote do reino. Você é um sacerdote do reino, isso nós temos falado. Você pertence a um reino de sacerdotes de Deus, porque a sua igreja é um reino de sacerdote. Então nós viemos falando nesses últimos tempos, nesses últimos dias, sobre um posicionamento que Deus espera de você, que Deus espera de mim, porque quando nós falamos de trazer à existência as coisas invisíveis para o que é visível, o Espírito primeiro já nos direcionou para a questão de Marcos 4:26, dizendo do embrião da fé, dizendo do encontro do Espírito Santo com o Espírito, nosso Espírito, cheios da palavra. Não é isso que eu tenho falado? Quando o nosso Espírito está pronto, estamos cheios da palavra de Deus. Estamos sempre prontos, com a nossa fé firme na palavra de Deus. Quando o Espírito fala em nossa mente, o nosso corpo já está pronto para responder a obediência e o ouvir da palavra. Quando a pessoa fala com você, você já tem uma resposta para dar e parece que flui de dentro do seu espírito a palavra, o versículo certo, porque você se encheu da palavra. E o Espírito encontra em você uma linguagem própria dele, que é a palavra de Cristo. O Espírito testifica da palavra para falar. Ele não fala de si mesmo, a Bíblia diz, mas ele veio testificar do Filho de Deus. Ele veio testificar da palavra que é Jesus. Por isso, se você não se encher da palavra, que é a Bíblia, que traz ensinos, que traz aquilo que Deus revelou, aquilo que Jesus revelou como ensinamento, como fundamento, como princípio, como preceitos, você tem que se encher da palavra. Preceitos da fé, preceitos da lei, mas da lei do amor e da lei da fé, não da lei da maldição, da lei dos costumes antigos, mas de um novo testamento em Cristo Jesus. O Espírito trouxe para vocês. Então, se você quer viver, quer ter experiências poderosas em Deus, através da oração, através da intercessão, através do caminhar com Deus no seu trabalho, seja onde for, e ver Deus mostrando para você o quanto você é importante, o quanto você é amado por Ele, o quanto Ele está com você, e ver o Espírito manifestar aonde você trabalha, onde você está, na sua casa, na sua família. Então esteja o teu Espírito pronto para andar com o Espírito Santo. Ele disse que o Espírito veio para, sobre o nosso Espírito, ele entrar dentro do nosso Espírito, se unir ao nosso Espírito, para nos tornar sacerdotes. Quando falo em tornar sacerdote, porque só tem um jeito dessa carne humana, dessa condição do Espírito humano, entrar na presença de Deus, somente como sacerdote, aquele que é separado, aquele que está com a mente voltada para as coisas de Deus, que tem temor a Deus, separado. Somente quando ele entende, o homem entende desses princípios, é que ele se separa. E quando ele se separa, ele está se tornando um sacerdote, porque o Espírito está habitando nele, trazendo a palavra de Deus. Porque o que era o sacerdote? Era aquele que estava preparado para receber a palavra de Deus, para mediar a palavra de Deus entre Deus e os homens. E você hoje foi escolhido. Antes precisava de um monte de rituais, antes precisava de um monte de recursos para poder conseguir falar com Deus alguma coisa, ou receber a palavra de Deus sobre alguma coisa na vida das pessoas. Mas hoje não precisa mais, porque antes a arca estava do lado de fora. Antes a arca era um físico de ouro, era uma caixa de ouro, onde ali se faziam os rituais. Hoje você não precisa mais, porque a arca da aliança não está fora, mas está dentro de você. Hoje o seu espiritual não depende de alguém que vá fazer um sacrifício por você, para que você possa receber uma resposta de Deus ou falar com Deus. Hoje está dentro de você a aliança, e a arca da aliança é Jesus.
É a fé em Cristo Jesus. A arca da aliança é a presença do Espírito Santo através da fé em Cristo Jesus. E isso foi posto dentro de você. Agora não está mais fora. E hoje você pode colocar o que é espiritual na frente pela fé e não mais pelos ritos, não mais pelo sangue que era derramado, simplesmente pela fé. Então você tem que andar como sacerdote para que você consiga viver milagres e trazer à existência as coisas que você tem a esperança de alcançar, o que você quer que Deus opere com milagres, curas, maravilhas através da sua vida. Deus não chamou os pastores das igrejas para curar, para viver milagres. Ele chamou o seu povo, e o seu povo inclui você. Você é a nação escolhida por Ele, que Ele pagou um preço alto na cruz, um preço de sangue, para que você pudesse ser propriedade particular dEle. Por isso você pode dizer que Jesus é Senhor da sua vida. Quando te fala Senhor, a palavra Senhor é dono. Você é propriedade. Você disse para Ele: eu quero minha vida para você. Eu aceito esse preço que você pagou na cruz. Então eu entrego a minha vida. Então Ele é dono. Você é propriedade separada. E Deus quer que a sua vida esteja separada deste mundo de trevas. Esteja pronto o teu espírito cheio da palavra de Deus para poder exercitar a sua fé e trazer à existência as coisas que Ele quer através da sua vida. Porque o que Deus quer que eu viva operando milagre na vida das pessoas ou nas coisas que eu preciso viver é diferente da sua vida. E Ele às vezes quer exercitar coisas que não preparou para você viver. Experiências poderosas em Deus, como nós dissemos agora na leitura de Pedro, 1 Pedro 2, que Ele nos preparou para vivermos atos poderosos em Deus. E cada um de nós, ele tem uma experiência para nos dar no Espírito. E é diferente. Eu posso estar sendo direcionado para curar algumas pessoas, e você sendo direcionado para curar outras pessoas, sendo direcionado para falar. Eu posso estar curando, você pode estar ministrando salvação em outras pessoas no seu trabalho, seja onde for. Ele quer te usar como sacerdote, como mediador da palavra, e quer usar você também para operar maravilhas. Não é o pastor da igreja, é você que Ele quer usar. Mas você tem que estar posicionado, tem que estar posicionado como sacerdote. Sacerdotes em Cristo, daqueles que Ele diz que vivem na luz. Pode ver que Ele diz o quê? Foram transportados das trevas para a luz. Tem gente vindo na igreja querendo viver uma vida, uma experiência com o Espírito Santo, desenvolver o seu dom, o seu chamado, o seu ministério, sem sair das trevas. Eles querem viver com um pé na sombra e um pé na luz. Não tem como. Se você não buscar uma vida de consagração, porque sacerdote era sinônimo de um homem separado, de uma mulher separada para Deus, uma nação particular de Deus, que não era para emprestar de vez em quando para o mundo usar, para a carne usar nos seus belos para o meu prazer. Você é separado. Então, se você quer ter experiência com Deus, se preocupe em permanecer separado, e permanecer na obediência àquilo que agrada a Deus, nos atos que agradam a Deus, e viver uma vida de fé, não baseada em coisas que não te levam a nada, perdendo tempo com Netflix. Não estou dizendo que seja pecado ver, não estou dizendo, tanta gente hoje está perdendo tempo com tanto filme, tantas coisas que não levam a nada, novelas, filmes, sei lá o que, e tanto que se perdem porque não estão dispostos realmente a pagar o preço, a renunciar ao mundo. Só que para viver uma vida de sacerdote é consagração. Você pensa, vida de sacerdote é consagração porque é jejum e oração? Também é consagração, jejum e oração. Mas não se trata disso, se trata de um posicionamento, de estar e permanecer na presença de Deus, para que você possa ser usado por Deus. Deus não vai falar com a carne, porque a carne é confusa, digo, a natureza humana, os desejos humanos são enganosos e confusos. Se Ele falasse apenas com o nosso espírito, as coisas dele, o nosso espírito não suportaria e não entenderia as coisas dele, e faria tudo errado, assim como Adão fez. Mas por isso Ele enviou o seu Espírito em nós, para falar ao nosso espírito das suas intenções para a nossa vida. Então o Espírito veio para se unir a você, para que você não apenas recebesse a luz da palavra de Deus, mas permanecesse na palavra, e pudesse ser um instrumento como sacerdote, que é o mediador, diga sacerdote, é o mediador entre Deus e os homens,
para revelar a sua palavra. É só abrir a boca. Você não precisa mais morrer para que as pessoas sejam perdoadas dos seus pecados. Isso Jesus já fez. Você não precisa mais morrer para derramar o seu sangue para que a sua vida, o seu pecado seja perdoado. Isso Jesus já fez. Você tem que apenas crer no Senhor Jesus, posicionar a sua vida em obediência naquilo que Deus falou da sua palavra para você, aquilo que Ele te ensinou. Se Ele disse amar, ame. Se Ele disse perdoar, perdoe. Se Ele disse ajude o teu próximo, ajude. Se Ele disse fale do meu amor, fale do amor de Deus. Se Ele disse ore, jejue, obedeça a voz do Espírito. É só isso que você tem que se permanecer na obediência, na posição do sacerdote. É ouvir a voz do Espírito e não endurecer o coração. Deus não fala com carne. Deus não fala com a natureza humana. Ele fala com o Espírito do homem através do Espírito Santo até. Então, se você não tiver o Espírito de Deus, você não vai ouvir o Espírito de Deus. Você não vai conseguir, mesmo crendo em Jesus, mesmo vindo na igreja, você só vai ser mais um corpo, andando e vindo num banco e se sentando, e ouvindo e cantando músicas. Mas quando você deseja o Espírito Santo, se envolver com o Espírito Santo, então você deixa de ser apenas um corpo, para um corpo físico, mortal, para se tornar um corpo espiritual, porque o Espírito Santo começa a habitar e falar em você, falar do desejo dele, falar o que você deve fazer, testificar as coisas que Deus preparou para você e para as pessoas, porque você passa a se tornar um mediador quando o homem espiritual encontra-se com o Espírito Santo. Mediador do que Deus quer falar à terra, às pessoas. E são os sacerdotes, são os reinos de sacerdotes que foram escolhidos para intervir e para influenciar, como nós dissemos sobre a terra. Não foi isso que nós falamos no domingo passado? Influenciar e intervir foi vocês, somos nós que cremos em Jesus. Nós recebemos autoridade do Espírito. É o único governo na terra que pode impedir qualquer governo a destruir a terra ou as pessoas ou as nações. Apenas a igreja, os reinos de sacerdotes, que são aqueles que creem em Jesus Cristo, porque Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés de Cristo, e Cristo sujeitou a sua igreja. Você é a igreja na igreja, não é o contrário. Você é a igreja na igreja. Então você é o sacerdote, você é a autoridade que Deus quer usar. Deus não quer usar um templo físico para mostrar como é impressionante a igreja, o templo, a grandeza do templo. Ele quer mostrar a grandeza do poder dele operando em sua vida. Você é o sacerdote. Você tem que fazer a diferença através de um posicionamento. Um posicionamento onde você coloca o que é espiritual em primeiro lugar. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você só vai ver o poder de Deus manifestar, as coisas serem manifestas, quando você se põe na posição certa que agrada a Deus, como um sacerdote, e você coloca o que é espiritual na frente. Vocês lembram de Josué? Quando ele foi andar para viver o milagre do Jordão, a primeira coisa que ele colocou na frente foi o quê? Foi a arca, foi o sacerdote na frente. Mas naquele tempo a arca estava do lado de fora, mas hoje a arca está dentro de você. Então você tem que pôr à frente a sua fé. Você tem que pôr à sua frente a confiança em Deus. Haja o que houver, se posicionar e determinar: o Senhor é comigo, eu não temo mal algum, ainda que as coisas estejam dando errado, contrário, não importa. Ainda que eu perca, ainda que o assaltante venha, põe uma arma na minha cabeça e diga: acabou, agora seu filho. Eu digo: se é o fim, se Deus quiser. É a única palavra final que eu acredito é de Deus. E se é de Deus, você vai baixar essa arma e vai dar tudo certo, eu vou continuar vivendo. Seja no hospital, seja onde for, nós temos que ter essa confiança em Deus, que a palavra final na nossa vida, sobre nossa vida, vem da boca dele. E se a palavra final dele é: venha, estou pronto, Senhor. Porque a maior conquista que um homem pode ter é a salvação da sua alma. Jesus disse para um rico, disse para ele disse: Senhor, eu dou dízimo, eu faço tudo certinho, eu quero ser teu seguidor, o que eu preciso fazer para te seguir? Ele disse: pega, vende toda a tua riqueza, pega pelo menos metade disso e dá aos pobres, e depois você volta aqui. Ele disse: coisa difícil ele pediu, porque ele era filho de Bill Gates, era muito dinheiro. Ele disse: está louco, vender tudo isso e dar para pobre? Não, isso aí pediu uma coisa muito difícil.
Aí sabe o que Jesus disse para ele? Tolo, ou tipo, vamos falar tonto, insábio, você não sabe que hoje pedirão a tua alma? Jesus já viu a morte dele, o dia da morte dele, e a morte dele estava muito perto, ele ia partir, ele tinha o principal diante dele, diante dos olhos dele, e diante dos olhos dele, o principal era a salvação em Cristo, e ele negou por causa das riquezas, porque o seu espírito não estava pronto. Então, haja o que houver, pôr à frente a fé em Cristo Jesus, a sua vida com Deus, é colocar em tudo, dizer, haja o que houver, não me importa, porque se meu morrer é lucro, porque eu sei para onde eu vou, e o meu viver será Cristo. Eu não nego a minha fé por nada, e não abro mão da minha fé. Narabacu declara, exercite a sua autoridade. Talvez a diferença esteja aí, porque talvez eu tenha a convicção às vezes da minha condição de sacerdote, não por um título de pastor, que isso é título, é por causa que Deus colocou no meu espírito, você é. Porque quando eu orei por coisas e vi coisas sendo mudadas, até nas leis das nações, eu percebi que Deus me ouve de uma forma tremenda, e Ele considera as palavras que o Espírito gera no meu coração, quando eu oro junto com Ele, de forma tremenda, ao ponto de orar por pessoas e coisas serem intervistas, serem mudadas, serem redirecionadas. E a pessoa falar isso que vai ser, e orar e mudar a direção, e a pessoa deixar de fazer, ou aquilo que não existia, começar a existir para abençoar, para favorecer pessoas, ou para favorecer até a minha própria vida. Eu comecei a perceber, irmão, e eu estou aprendendo, estou percebendo cada vez mais o quanto a palavra de um sacerdote como eu e você pode interferir na vida do mundo e das pessoas, através do poder, principalmente, da oração e da palavra de Deus. Então se encha da palavra, se encha da oração, se encha do louvor. Você vai estar pondo na frente a arca do Senhor, na sua vida, a arca espiritual. Ela vai estar à sua frente para você viver os milagres e ordenar os milagres, em nome de Jesus. Não precisa abrir, mas Isaías 61 está dizendo, o Senhor Deus me deu o Espírito, pois Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Naricô declara, 61, Isaías 61, 1. Deus me deu o seu Espírito para que eu seja sacerdote, mediador das curas e libertações sobre a terra, mediador da cura e da libertação por causa da palavra de Cristo que nos foi revelada. Porque Jesus nos deu essa autoridade. Ele disse, Ele é o nome, vocês vão pedir o que quiser, crendo, não duvidando do seu coração, você vai ter, você vai fazer. E Ele disse, vai, ide, pregai o Evangelho, fale das boas novas do Evangelho, cure, liberte, opere maravilhas, demônios vão se sujeitar à autoridade de vocês, em meu nome. Você tem o nome do Rei para usar e ordenar aquilo que deve ser ordenado sobre essa terra e sobre a vida das pessoas. Você sabe o que quer dizer o nome do Rei? Alguém já assistiu filme sobre reis? Quando alguém dizia assim, em nome do Rei, agora daqui em diante ninguém pode fazer isso. Alguém já assistiu um filme assim? Vários filmes existem que dizem em nome do Rei, porque quando o Rei estabelece algo, um edito, onde tem que ser obedecido, vai diante do povo, e aquilo não pode ser contradito, e ninguém pode impedir aquilo que o Rei determinou. E Jesus disse, em meu nome vocês vão e vão fazer a minha vontade, e em meu nome vocês vão operar maravilhas, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, vocês vão intervir, vocês receberam o meu Espírito e o meu nome, para nessa autoridade do meu nome, ninguém vai desobedecer vocês. Ele disse até mesmo as montanhas, ele disse, você ordenar a montanha física mesmo até. A gente tenta colocar isso apenas de um ponto de vista espiritual, mas ele disse, seja qual for a barreira, a dificuldade, há uma autoridade no meu nome. E quando você ora, persevera pelo nome de Jesus, você vai ver as mudanças acontecer. Quando me buscar de todo o vosso coração, me buscar com sinceridade, com confiança em Deus, e não com medo, com dúvida, buscar com fé, com confiança. Eu não sei o que vai acontecer com isso, mas eu creio, Deus, Tu podes consertar isso.
Eu não sei o que vai acontecer com essa pessoa, mas eu creio, Deus, que Tu pode salvar essa alma. Tu pode libertar o meu filho, Tu pode curar a minha filha, Tu pode abrir a porta do emprego para meu irmão, para as pessoas que eu tenho orado. Eu creio, porque é o nome de Jesus, é o nome do Rei que Ele diz que eu tenho que orar e ordenar a bênção. E Ele diz que tudo que o sacerdote, mediador da palavra viva do Espírito, ordenar, tem que haver forma, tem que existir. Mas entenda, você tem que se posicionar. Esteja firme na sua posição. Não deixe ninguém derrubar essa certeza de que o Espírito Santo te fez sacerdote. Ele te fez, se te posicionou como sacerdote, porque Ele é quem revela a palavra de Deus a você. O sangue de Jesus te purificou, te deu todas as condições para ser sacerdote. Ele colocou a arca dentro de você. Vocês lembram que tinha dentro da arca? Alguém lembra? Tinha um vaso. E um vaso que tinha maná. É a voz do Espírito falando com o seu povo. O maná. E tinha a vara de Arão que florescia. E tinha a pedra, que era o mandamento de Cristo, o mandamento de Deus, né, na lei naquele tempo. Então ali estava a palavra, o Espírito com a sua palavra e a autoridade da vara de Arão, que representava que Deus zela pelas suas promessas. Então quando Ele diz vai, é porque você vai ter resultados. Quando Ele diz prega, fala do meu amor dessa pessoa, ordena a bênção, repreenda esse demônio na vida dessa pessoa, é porque haverá resultados, porque Ele zela pelas suas promessas. E uma das promessas Jesus disse: eu vou dar o meu Espírito para você curar, para você libertar pessoas, para você tirar pessoas de prisões, não prisões físicas, que eu digo muito para onde eu trabalho, para muitos presos, digo, o seu problema não está na cadeia, o seu problema está na sua mente, na sua alma, que está presa. Quando você conhecer a verdade e mudar os seus pensamentos e encher ela da palavra de Deus, então você vai ser livre de verdade, e essas grades não vão representar nada na sua vida, porque dentro ou fora delas você vai estar livre, porque a sua mente está liberta, porque o seu espírito está liberto. Em nome de Jesus, você foi escolhido por Deus, você foi escolhida por Deus para ser sacerdote, fazer essa diferença. Ele te ungiu, em Isaías 61 te deu o Espírito para quebrar prisões. O mundo te aguarda, o mundo aguarda por mim, os hospitais aguardam por vocês, as pessoas na rua aguardam por vocês, as pessoas no trabalho aguardam por alguém que lhe dê uma palavra de esperança, as pessoas aguardam por uma voz que clama no deserto anunciando a Cristo como Salvador. E é você o sacerdote que Ele escolheu para fazer isso. Você é a igreja de Cristo. Você é o sacerdócio de Cristo. A igreja de Cristo é o reino de sacerdotes na terra. E você tem que colocar isso na sua consciência. Você tem que assumir essa identidade, para que a igreja possa começar a tomar uma forma, um posicionamento diferente na terra. Não ficar deixando as pessoas fazerem o que querem na sua frente, destruindo famílias, olhar pessoas matando, destruindo demônios, usando pessoas para destruir a sociedade, destruir governos, e você de braços cruzados olhando. Não, deve ser a vontade de Deus. Que vontade de Deus, irmãos? A vontade de Deus é que você reaja. A vontade de Deus é que você se posicione na oração, no combate, no anunciar da palavra, e diga: haja luz onde há trevas. Você vai ver o poder de Deus se manifestar. Em nome de Jesus. Abra a palavra em Efésios 1, capítulo 1. Nós vamos ler a palavra. Agradecemos a Deus, Pai, versículo 3, do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestiais. Ele diz: agradecemos a Deus porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quando diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, Ele nos deu capacidade de ser abençoado e de viver uma vida como abençoador. Fomos abençoados com todas as bênçãos. Quando Ele diz todas as bênçãos espirituais, você já recebeu capacidade.
condição pelo Espírito Santo de exercer a vida de um abençoador, uma vida abençoada e uma vida de abençoador. Então a sua casa, a sua vida, seus filhos, seus bens, seus negócios, sua empresa, onde você trabalha, depende da sua posição como abençoador. Você tem tido uma vida abençoada por receber a Cristo, mas você tem que exercer a sua autoridade como sacerdote, que é a verdadeira ação de um abençoador. Ser sacerdote é ser mediador da palavra de Deus e se tornar pela palavra de Deus um abençoador. Você ordenar a bênção. Você recebeu dons para ordenar, para abençoar, para trazer vida ou davi a morte. Você é escolhida por Deus. E ele diz assim no versículo 4: antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de que pertencemos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Então Deus, antes da criação, já nos escolheu para, diante da união com Cristo, fazermos aquilo que é dele, aquilo que ele quer que façamos, porque pertencemos a ele para fazer o que ele quer que nós façamos, conforme a sua boa vontade, e nos apresentamos diante dele sem culpa. Não precisa mais se preocupar. Você foi limpo, você foi purificado. Deus não te chamou para perfeito para aperfeiçoar, porque não tem sentido chamar alguém perfeito para aperfeiçoar. Ele te chamou os imperfeitos para aperfeiçoá-los. Ele te habilitou com dons espirituais em Cristo Jesus para fazer aquilo que ele quer. Você é capaz de fazer. Então não tenha culpa quando você falhar. Retome a sua posição, retome a sua posição de fé e de desejo de obedecer a Deus e siga. Não recue, não tenha medo. Siga com fé, porque Deus transforma a vida das pessoas em sua volta. Quando você se posiciona como sacerdote, como autoridade naquele lugar, de que eu sou sacerdote, eu sou mediador da palavra, da luz de Deus nesse lugar, e eu vou orar, e vai haver mudanças nesse lugar, e tem que haver mudança na vida dos seus filhos, na vida do seu trabalho, seja no que for. Você tem que confiar que o poder que opera em você é o poder que vem de Deus. Versículo 5 diz: Deus já havia resolvido que nos tornariam seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua glória e graça, que Ele nos deu gratuitamente pelo meio do seu querido Filho. Versículo 7: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isso é, nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido em realizar por meio de Cristo. O versículo 10: esse é o plano de Deus, unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Olha a autoridade do sacerdote. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano de Deus e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da união com Cristo. Deus vai cumprir através de você a sua vontade. Ele quer revelar os seus segredos e cumprir através da sua vida os seus planos. O versículo 12 diz: portanto, digno que nós que fomos primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória a Deus. Versículo 13: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram verdadeiramente a mensagem, a boa notícia que trouxe vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário. Diga: Deus colocou na minha vida a marca de proprietário. Quando Ele me deu o seu Espírito que havia prometido através de Cristo Jesus. Versículo 14 diz: o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu.
O Espírito Santo é a garantia de que receberemos, não recebemos, receberemos. Quer dizer, que tudo depende de um posicionamento através do Espírito Santo, já que você é propriedade dele. O seu posicionamento pode manifestar o poder, a vontade de Deus em tudo que você orar e colocar diante do Pai. Ele está disposto a trazer a existência. O Espírito é a garantia disso que ele mandou para habitar em você. E você pode trazer, mas ele diz, você só vai receber a promessa se você estiver no posicionamento. E o posicionamento é sacerdote, é consagrado, é separado, preparado para falar dos atos poderosos de Deus, não com um pé nas trevas e um pé na luz, é pé na luz, é andando de fé em fé. Não tem fé em pecado, é fé em fé. Não existe para Deus meio termo, ou você é ou você não é. Ou você está fora da arca, você tem que estar dentro. E ele diz que o Espírito é a garantia que nós vamos receber. Por isso o Espírito está conosco, para nos ajudar a realizar as coisas que ele preparou para nós. E isso nos dá, no versículo 14, nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Agora vamos para o versículo 17, para a gente finalizar. E peço ao Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito os tornará sábios e revelará Deus em vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. O Espírito vos dará espírito de sabedoria e revelação, ou espírito de sabedoria e discernimento. Então o Espírito vai guiar você. Você não precisa ter medo, não tenha medo, se disponha, deixe Deus te usar, deixe o Espírito falar e obedeça a voz do Espírito. Não endureça o coração. Você é sacerdote de Deus, não pode resistir ao seu Deus. Ele não pode negar ao Deus que ele serve. Ele não pode andar em vias duplas, um pé no pecado e um pé na bênção. Você tem que viver sempre na presença, na obediência à palavra de Deus. E se você pôs um pé fora, volte o seu pé para dentro da luz e diga em nome de Jesus: este pecado não pode me dominar, porque eu rejeito. Aquele que resiste o pecado nunca se tornará escravo do pecado. Aquele que resiste ao seu Senhor nunca será servo do seu Senhor. Porque só é escravo do pecado aquele que obedece e não consegue resistir. Mas o Espírito veio dentro de você para fazer você resistir, para fazer você tomar a atitude correta. E Ele, quando Ele entra na sua vida e você está com os dois pés na obediência, na luz do Senhor, então você recebe palavras de sabedoria, palavras de Deus para saber como tratar as coisas. E revelação é saber o tempo. Discernimento é saber o tempo e a forma para agir. Quando a gente chama de tempo oportuno, não é agir igual um maluco por aí, que sai falando as coisas e sai desesperado, precipitadamente, mas sabendo agir com o tempo certo das coisas. Porque o Espírito fala, agora vai. Ou quando ele diz, agora fique em silêncio. Ou quando ele diz, agora ore, ou agora espere. É porque ele está preparando para que todas as coisas venham verdadeiramente contribuir para o seu bem. Amém. Glória a Deus. Confia no Senhor, irmãos. O Espírito veio colocar sabedoria e revelação dentro de você, porque você é sacerdote. Versículo 18, aguenta mais um pouco. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança pela qual ele vos chamou. Ele diz que Deus abra o seu entendimento, e o entendimento se abre pelo conhecimento da palavra de Deus. E se você não busca a palavra de Deus, conhecer, ler, declarar a palavra de Deus, a sua mente estará uma mente no escuro, na escuridão, sem entendimento, na ignorância. Você tem que buscar a palavra, encher sua mente do Espírito da palavra de Deus, encher de esperança o seu coração. Ele te chamou para revelar as coisas que ainda os olhos não viram, que não chegou ao seu coração, que Ele preparou para aqueles que o amam. E Ele diz, e também no versículo 18, para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu para o seu povo. Narabadia, Coramás, mas o mais
importante no que nós tratamos hoje sobre a autoridade do sacerdote, do reino de sacerdote, é essa palavra final agora. Você tem autoridade, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Mais fé nisso aí, irmão. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Unidos venceremos. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para interferir. E influenciar. As pessoas. E as nações. E os governos. Porque eu pertenço. Ao reino de sacerdotes. Eu sou a igreja de Cristo. E o Espírito Santo. Habita em mim. Você tem autoridade. Aí o versículo 19 revela aos sacerdotes a autoridade que lhe foi lhe dada em Cristo Jesus. E ele diz: e como é grande o seu poder que age em nós, versículo 19, e os que cremos nele, esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou para quando ressuscitou a Cristo e fez com que ele sentasse ao lado direito no mundo celestial. Labacou declara: esse poder que age em nós é o mesmo que ressuscitou a Cristo. O Espírito de ressurreição habita em você. O Espírito da vida, que dá forma a todas as coisas. O Espírito cuja palavra ninguém pode resistir, ninguém pode impedir. Quando o Espírito falar na tua boca, quando você receber a palavra de sabedoria do Espírito, a palavra de revelação na sua boca, no seu Espírito, ninguém vai poder resistir você. Ninguém vai poder impedir você de viver. Nada vai ser suficientemente difícil demais para impedir a voz do Espírito na sua boca. Marabadia, Labacaia, Shurianda, Labás. Você é ungido pelo Espírito, o Espírito da ressurreição. O mesmo Espírito que operou em Cristo é o mesmo que opera, porque é o Espírito dele que está em você. Espírito poderoso para ressuscitar alguém com 3 dias, como Jesus estava. É o mesmo que opera em você para fazer coisas maravilhosas acontecer. O Espírito da ressurreição habita em você. Você foi capacitado pelo Espírito. Versículo 21, ele diz: Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Então o que são reinos da terra? O que são pessoas? Quem é o seu chefe? Quem é as pessoas, seu vizinho? Seja quem for que esteja tentando impedir aquilo que o Espírito propôs para que você fizesse. Quem são as pessoas? O marido, a esposa, seja quem for, quem seja que o diabo esteja usando ou tentando tramar planos para te paralisar, para te deter. Quem são eles para resistir a essa autoridade? Ele diz: Cristo reina sobre todos os governos celestiais e autoridades na terra e poderes na terra. Ele tem um título que está acima de todos os títulos da autoridade que existe nesse mundo e no mundo que há de vir. Versículo 22, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu à igreja como único Senhor de tudo. Deus colocou, versículo 22, todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Ninguém pode resistir o nome de Jesus. Ninguém. Essa é a marca que você tem. O sinal, a garantia, como nós lemos nesse capítulo, você lê de novo. A garantia é o Espírito em você. A marca é o Espírito em você. E Jesus deixou essa marca e ninguém pode resistir essa autoridade que está habitando em você. Então você tem que viver pelo Espírito, ouvir o que o Espírito tem a dizer sobre as coisas que você tem que alcançar ou trazer à existência. É pelo Espírito, porque somente a autoridade no nome de Jesus, pelo Espírito, é capaz de fazer o impossível, de trazer mudança, de interferir, de influenciar as pessoas nas palavras que você profere para elas. Só o Espírito convence as pessoas do pecado e do juízo. Ele tem esse poder, ele quer usar a sua boca, ele quer usar a sua vida, você tem autoridade. E ele diz: foi dado essa autoridade de Cristo à sua igreja. E quem é a igreja? É você. Ele diz: a igreja, que é o corpo de Cristo, versículo 23, ela completa Cristo, a qual completa todas as coisas em todos os lugares. Glória a Deus.
Narabacu declara que o dia queima. O Espírito, ele completa todas as coisas. O Espírito é a autoridade da igreja. É o Espírito Santo dentro da igreja. Qual a igreja que eu estou falando, irmão? Você. O Espírito está aqui, a presença dele está aqui. Mas ele não está aqui para ficar olhando para as paredes. Ele está aqui para habitar em alguém. Ele está aqui para entrar em alguém. Ele está aqui para fazer morada na vida da pessoa, para ensiná-los a verdade de Cristo e ensinar você a usar a autoridade que Jesus te deu. Está ali em Efésios 1. Ele te deu autoridade espiritual. Sacerdote não é para fazer enfeite, nem para ser pastor de igreja, não. Sacerdote para ser uma pessoa que vai interferir e influenciar o mundo pelo testemunho, pelo poder da palavra e pela autoridade que você vai usar pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Narabacu declara. Então você recebeu esse Espírito. Só que você vai dizer uma coisa: a autoridade é exercitada quando você recebe o Espírito. Mas quando nós recebemos o Espírito, nós apenas, vamos dizer assim, nós recebemos, nós estamos com o Espírito. Estar no Espírito não é sinônimo de permanecer no Espírito. Você só consegue exercitar a autoridade não apenas quando você recebeu a palavra de Deus, mas quando você exercita ela. O Espírito você deve receber e permanecer nele. Dá para entender, irmão? Estou querendo dizer. Ouvir o Espírito e obedecer. E obedecer é andar com o Espírito, é mais do que estar com ele. Eu estou com o Espírito. Como a gente percebe que ele está com o Espírito? A paz, a alegria, aquele vazio em nossa alma é tirado. O nosso coração começa a se alegrar. O nosso espírito começa, parece ficar incondicional diante das circunstâncias. Por mais que nos entristecemos por um momento, parece que algo vem, alivia e tira e nos dá esperança novamente de retomar a fé e de prosseguir pelo Espírito que trabalha dentro de nós. E nós percebemos que estamos no Espírito. Ele está em nós e nós estamos nele. Mas ele não quer apenas que nós permanecemos nessa comunhão íntima só com ele. Ele quer usar você para exteriorizar. Permanecer nele é andar no Espírito, é exercitar aquilo que ele diz. Ele está dizendo: não faça, não faça. Ou ele diz: faça, ande em direção. Quando ele disse para Abraão pela fé: deixa a tua tenda e vá, ande em direção à tua bênção. Abraão não sabia nem sequer para onde ele ia. Ele não sabia o que Deus tinha preparado para ele. Mas ele disse: ande, Abraão. Então você ouve a voz do Espírito. Você pode estar com o Espírito dentro de você, mas você só vai permanecer no Espírito se você ouvir a sua voz e não endurecer o seu coração. Quando você não endurece o seu coração, ouve e obedece. Quando ele diz perdoa, é melhor perdoar. Quando ele diz anda, é melhor andar. Quando ele diz vai lá, ora, interfere, clama por isso. Quando ele diz vai lá, faça diferente. Não alimente o mal por mal, vença o mal com o bem. Quando ele vai dizendo sobre a palavra de Deus, os conselhos dele para você andar, é aí que começa a manifestação da autoridade do Espírito na sua vida. O poder começa a se manifestar, não é quando você está no Espírito, quando você tem apenas uma intimidade, começa a sentir a presença do Espírito pela paz e alegria. É quando você começa a exercitar a sua autoridade como sacerdote, porque você começa a andar. E permanecer no Espírito é andar na voz de Deus, é obedecer a voz que fala com você. Faça, tome a decisão certa, conserte isso, volte se preciso, vá adiante, vai lá, ora por essa pessoa, vai lá, põe a mão sobre essa pessoa, vai lá, fale do meu amor para essa pessoa, ouça a voz do Espírito e obedeça, e você vai ter o poder e a autoridade de Deus que existe em você, que Ele está em você, o Espírito de ressurreição. E que Ele quer manifestar. Permanecer no Espírito é andar em obediência. Amém? Foi isso que o Espírito está dizendo. Ouça a voz dele e obedeça. E cada vez que eu ando no Espírito, eu estou permanecendo no Espírito. Em Gálatas 5 diz que a obra da carne não agrada a Deus. Não podemos andar na carne, quando diz andar na carne, andar conforme os desejos humanos, os conceitos humanos e querer agradar a Deus. Não tem como. A carne luta contra o Espírito, ele luta contra todas as obras do Espírito. É totalmente ao oposto do que o Espírito quer que você faça. Então, se você quer saber como andar no Espírito,
Vou dar uma dica para você apenas para finalizar. Em Gálatas 5. Abra em Gálatas 5. E você vai poder ver. Gálatas 5. Versículo 19, se não me engano. É a última passagem, só para ler. E nós vamos estar finalizando. Gálatas 5 diz, versículo 19: as coisas que a natureza humana produz, são bem conhecidas. Elas são imoralidades sexuais, impurezas, ações indecentes. Olha o que a carne produz. Se você quer saber se você está andando no Espírito, talvez você está tendo intimidade com o Espírito, ouvindo a voz dele falar com você, mas talvez você não esteja obedecendo a voz dele. Então você não está permanecendo no Espírito, você só está ouvindo o Espírito falar. Então ele diz que a obra da carne são imoralidades sexuais, impurezas e ações indecentes, são adorações a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, o excesso de raiva, ambição egoísta, desunião, as divisões. Olha quanta coisa linda a carne produz, né? As invejas, as bebedeiras, as farras, as gandaias, as outras coisas parecidas com essas. Repito o que disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então a carne produz tudo que não tem a ver com o que o Espírito gostaria que você andasse. Por isso que você entra numa crise de identidade espiritual, sabe? Porque você ouve às vezes o Espírito falando, mas quando você não anda, você não permanece nele. Você ouve, mas não obedece. Então você não está vivendo conforme o que ele quer produzir. Você está vivendo o que você quer produzir. Quando eu ouço o Espírito dizer perdoe, eu não perdoo, eu estou vivendo o que eu quero produzir. Ele não é digno do meu perdão, então eu estou querendo viver o que eu quero. Quando eu faço aquilo que eu quero, eu grito, eu brigo, eu uso com violência, eu vou lá e me vingo, tiro satisfação no trânsito. Então eu estou fazendo, não é o que o Espírito espera, é o que eu quero fazer. E isso a Bíblia diz em Gálatas 5, é obras da carne. E vocês não podem receber o reino de Deus, ou participar do reino de Deus como sacerdotes, representar como um reino, como sacerdotes do reino, agindo com a natureza humana. Porque a natureza humana só produz coisas contrárias, desgraça, destruição na vida espiritual das pessoas. Só trazem maus resultados. Mas ele diz no versículo 22, mas o Espírito de Deus produz, repete comigo, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. É fácil você ouvir a voz do Espírito. Produz amor, é difícil amar as pessoas. Produz alegria, eu acordo já desumorado, sabe? Produz paz, eu não consigo ter paz, é tanta tribulação, é tanta guerra. A gente liga a televisão, essa eleição não para de buzinar na nossa cabeça. Uma guerra terrível, tantas situações difíceis, financeira, família. Aí produz paciência, o Espírito. Eu não tenho paciência mais, não aguento mais. Não aguento nem o meu gato em casa mais, não aguento mais. Há uma delicadeza maravilhosa quando a gente não está bem, né? Não está tendo paciência, mas é a nossa delicadeza com as pessoas, com quem está ao nosso lado, uma delicadeza maravilhosa. A bondade de vir praticar o que é bem, essas pessoas não querem nada, quando eu falar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que conseguir como eu consegui. E a fidelidade, né? A gente já, em tudo, até com Deus, quando não com as pessoas, cada um por si. Ele que se vive. Não vou ser fiel ao meu chefe, ser fiel ao meu esposo, isso aí é coisa besteira, eu vou fazer o que eu desejo. Estou lendo aqui o contrário do que o Espírito quer produzir. Então, acorde desamorado e permaneça no desumor, resista. O Espírito de Deus está falando com você, você tem intimidade com Ele, mas Ele não quer que você esteja nele apenas, e nem que Ele esteja apenas em você, Ele quer que você ande. E para você andar, você tem que fazer o contrário. Eu tenho que me esforçar. Não estou conseguindo amar, vou tentar, vou me esforçar para amar.
vou me esforçar para me alegrar, vou me esforçar para, Senhor, demonstrar alegria, para não dar crédito ao meu desumor, para ficar alimentando essa vida, ao céu. Não, Deus está comigo, vai dar tudo certo, vai melhorar em nome de Jesus, e alegra o teu coração, e segue. Alimentar a paz, produzir paz, não guerra nos relacionamentos, seja trabalho, seja o que for, ter paciência, ter delicadeza com as pessoas, ter bondade no coração, sempre disposto a ajudar, a estar sempre servindo as pessoas e fiéis às pessoas, com humildade. E o final ele diz domínio próprio. Talvez seja uma das virtudes muito importantes para que você consiga fazer todas as outras coisas. Domínio próprio, Espírito de Deus, capacidade para se controlar, para refrear até a tua língua, é domínio próprio. Isso só o Espírito, isso é fruto do Espírito, que você disse que habita em você, se é que ele habita em você. Não tem oração forte essa. Porque foi isso que a palavra diz. Paulo diz: vocês têm que mortificar a carne de vocês. Vocês têm que todo dia renunciar. E renunciar é mortificar a carne. É quando a carne está dizendo eu quero, e você dizer: olha, você não vai comer nem beber disso, que isso não é correto. E eu vou fazer o que é certo, porque agrada a Deus. Então você sacrifica. Ele diz: só podem fazer isso aqueles que realmente o Espírito de Deus habita neles. O Espírito habita em você, mas ele só vai permanecer se você andar com ele. Andar nele é ouvir a sua voz e obedecer a sua voz. Então faça, é muito simples. A melhor oportunidade para você exercitar o andar no Espírito é quando ouvir eu dizer, você faça. Olha, seu chefe acabou de chamar a sua atenção, sabe? Ele acabou de gritar com você. O cara acabou de fechar um carro, sabe? Um ônibus veio, te jogou um pouquinho para lá e quase ele te pegou. E isso é terrível. E você mexe no seu ego, e mexe, vou sair, vou tirar a satisfação. Esse cara está louco. Mas o Espírito diz: calma, você não precisa disso para resolver isso. Porque na verdade você vai sair do carro e não vai resolver isso. Porque a pessoa não está nem aí com o que você vai falar. Então você vai perder o seu tempo. Então siga. Aí você ouve a voz do Espírito de um lado e a voz da sua mulher do outro. Aí você diz: calma. Não é o Espírito falando, é o Espírito Santo habitando. Onde o Espírito fala. Estou falando por experiência que eu vivo às vezes. Porque a minha natureza não é muito fácil, não. Você imagina quantos anos eu luto pela minha natureza para sujeitar ela ao Espírito. Então você fica admirado, às vezes, de Deus falando comigo, me usando, mas você tem que reconhecer a minha batalha. Bem que Deus poderia mostrar para você o tanto do meu esforço, o quanto eu mudei e o quanto eu tenho aprendido com Deus a sujeitar. E até hoje a minha natureza é forte, o temperamento é forte, né? Baiano, nordestino é forte, né? Já não deixa passar batido as coisas não. Então a natureza já acende. E você tem que na hora decidir, a carne e o Espírito tem que ser Deus. Tem que estar em Cristo, decidido a não só estar com o Espírito dentro, mas andar no Espírito. Eu decidi isso, eu digo: não vou agir com violência. Onde eu trabalho é a melhor oportunidade para se viciar em violência. Porque o Espírito que opera lá é violento. É demônios que operam de violência. É alimento, as pessoas viciam em praticar violência lá. Um ambiente de violência. Mas imagina só, não tem nenhum problema. E usa autoridade, não sou fácil de dar não. Os caras falam: o senhor é muito firme, o senhor pode as coisas muito certas, com firmeza, mas sem violência, com justiça. E por isso eu sou respeitado, por causa da minha posição de não agir, mas para sujeitar. Porque às vezes não é fácil escutar de uma pessoa desafiando você, desrespeitando você, como seu vizinho, como qualquer outra pessoa. Mas se você quer andar no Espírito, você vai dizer o contrário para a carne. As obras da carne estão lá que nós lemos. Não quero gritar, não quero brigar, não quero alimentar mais a minha raiva, então vou fazer a contramão. E a contramão é andar naquilo que o Espírito espera de você. Então ande. Você só permanece no Espírito se andar com o Espírito no dia a dia da sua vida. Naquilo que surge para testar você, ou para fazer com que a carne predomine. Diga não para a carne e fale sim para o Espírito. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.
Posso ir, glória a Deus? Glória a Deus. Está razoável. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que essa palavra nos alimenta muito, fala muito. Eu sei que vocês são poucos sendo preparados para muito, porque a seara é muito grande. E você é esse grupo, esse povo de Deus, esse remanescente que eu digo. Falo poucos porque poucos vivem a verdade de Cristo. Poucos se importam realmente de viver uma vida com Deus de verdade, sincera, um compromisso real. Existem muitas grandes gente nas igrejas, como Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Poucos são dispostos realmente a serem sacerdotes reais, a viver uma vida de compromisso, de fidelidade a Deus. Mas você foi escolhido, e nessa igreja você vai viver os passos que você deve tomar para que você me ajude nessas conquistas dos territórios que nós temos que atingir. São territórios dominados pelo inimigo. Quando eu digo territórios, são casas, pessoas, famílias que estão sendo dominadas. E que você tem que fazer parte desse avanço na terra do exército de Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Tu és o nosso Deus e a nossa força. E tu és a única esperança, Senhor, que possamos realmente fazer algo útil nessa terra. Esse mundo não tem nada para nós, Senhor, a não ser mais perdição e nos levar ao contrário daquilo que espera de nós. Mas hoje nós ouvimos a tua palavra. Nós somos teus filhos, Senhor, e foi pago um alto preço na cruz, e um preço de sangue. Tu nos perdoaste e nos purificaste para vivermos a vida eterna. Tu nos deste, Senhor, o teu Espírito, não apenas para sermos ouvintes, mas para sermos praticantes daquilo que o Espírito fala em nós pela tua palavra. Ajuda o teu filho, Senhor, ajuda a tua filha, nos ajude, Senhor, a resistir. A tua palavra diz que o teu Espírito nos deu domínio próprio em Gálatas 5. Senhor, nos dê, fortaleça em nós esse dom, essa capacidade de ter domínio e controle sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, para que nós possamos agir na contramão do desejo humano da carne e fazer aquilo que agrada o teu Espírito, aquilo que confirma o que é permanecer no Espírito, o que é andar pelo Espírito. Senhor, nos dê, Pai, esse domínio. Aumente em nós a fé, aumente em nós esse desejo, esse controle, para que possamos sujeitar totalmente o pecado, as nossas imperfeições, à vontade do teu Espírito e vivermos como verdadeiros sacerdotes, livres, libertos, propriedades particulares, separados, consagrados para Deus habitar e para Deus fazer a sua vontade cumprir. Usa-nos, Senhor, usa-nos no trabalho, usa-nos onde quer que estejamos, na rua, usa-nos no comércio, usa-nos no vizinho, Senhor, perto do vizinho, usa-nos, Senhor, aonde estivermos andando, Senhor, nas calçadas, onde teu Espírito quiser espalhar a tua palavra viva, usa-nos, ensina-nos a ouvir a tua voz e falar do teu amor e orar por pessoas sem ter medo, sem ter vergonha, sem ter timidez, para que se manifeste a obra de Deus sobre a vida dessas pessoas. Possamos ser instrumentos como sacerdotes vivos de Deus, sacerdotes reais, para interferir na vida das pessoas, para mudar o curso da vida dela, para influenciar a vida dela nas boas novas de Cristo e trazê-las das trevas para a luz, através do conhecimento da tua palavra. Revela-te, Espírito, fala conosco, habilita agora o irmão, habilita a irmã com o espírito de sabedoria, para que ela saiba como agir, como consertar, como aplanar as coisas, como colocar as coisas no seu devido lugar, como agir para resolver, para lidar com as pessoas no seu relacionamento. Dai a sabedoria, dai o discernimento para saber a forma, o tempo de agir, para que possa ver e Senhor, a forma de como agir, principalmente para ver a tua glória se manifestar, o teu poder trazer à existência aquilo que os nossos olhos não viu, que os nossos ouvidos não viu, nossos olhos não viu, nem chegou ao nosso coração, mas tu preparaste para nós vivermos. Vem, Senhor, fala com o teu povo, prepara os teus filhos,
porque eles ouviram a tua palavra e eles têm tido de nós pelo teu Espírito, radiacou a tua palavra. Eles são sacerdotes e vão ter que aprender a Senhor, exercer a sua autoridade como um Senhor, igreja de Cristo, como sacerdotes reais, como Senhor, sacerdote do reino, Senhor, um reino de sacerdotes na terra, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela vida deles, pela minha vida. Obrigado, Senhor, por nós. Obrigado pelo teu Espírito habitar em nós. Obrigado pela tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Aqueles que creem dizem amém. 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 Deus é bom. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Pedir perdão para pegar